Fala aí, galera do Ranking, beleza? Notícia importante na questão da vacinação. Então vamos aqui falar um pouco o que aconteceu em Brasília e quais são os impactos, tentar colocar um pouco de racionalidade nesse debate para a gente pensar junto. Na data de ontem foi aprovado o projeto de lei 948, foi inicialmente proposto pelo deputado Gilson Marques do Novo e dava muita autonomia, né? Era um projeto de liberdade para que as empresas privadas, todas as instituições, pudessem comprar livremente vacina e acelerar a vacinação. No final a Câmara acabou dando uma desidratada, né? Colocou uma série de questões, uma série de travas, mas passou por mais de 300 votos aí a cento e pouco, então passou com folga na Câmara. Portanto, tudo indica que vamos ter a liberação para que o setor privado também comece a comprar vacinas e participar do esforço de vacinação no Brasil. Essa iniciativa ela foi combatida por forças da oposição, né? A oposição mais à esquerda ficou contra essa ideia e basicamente, para a gente entender o argumento, eles falam duas coisas, né? Em primeiro lugar, falam que se tiver compra por parte da iniciativa privada, você vai desviar vacinas do SUS. Então é menos vacina no SUS para poder atender a iniciativa privada, né? Como se fosse um jogo de soma zero, assim, digamos, né? Se uma empresa compra uma vacina, é uma a menos para o serviço público. E o segundo argumento é um argumento moral, né? Defendendo de que, puxa vida, a ordem de prioridade das vacinas não pode ser a ordem do dinheiro. Quer dizer, o filho do empresário lá de 25 anos, o garotão surfista saudável, como é que ele pode ser vacinado antes da vovó que tem problema de asma, que é pobre, que vai lá no SUS? Então esse é um bom argumento, a gente precisa avaliar os méritos, né? Porém, se a gente pensar com a racionalidade, a gente vai ver que é fácil desmontar esses argumentos. Por quê? Em primeiro lugar, nada indica que uma vacina privada vai tirar do SUS, né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: qual é a melhor forma de vacinar o máximo de pessoas possível? Né? O Brasil está lutando para chegar a 10% da população, já tem países que vacinaram 100%, como Israel, que a gente falou aqui, né? Praticamente 100% vacinado, e essa é a melhor forma de acabar com a pandemia. Então a gente sabe que aqui no Brasil, o governo federal, o poder público, ele é infelizmente famoso em não conseguir fazer as coisas com eficiência. Ele não consegue fazer tão bem com a iniciativa privada. Então, assim como outras vacinas que a gente tem no Brasil, se você tem o SUS vacinando lá, o máximo que ele conseguir, e você tem as empresas correndo atrás, trazendo vacinas do mundo todo para poder vacinar o pessoal, isso acelera a nossa vacinação, é mais segurança, é menos cadáver no cemitério. Então a gente não pode deixar uma certa histeria ideológica, né? Só o governo pode fazer isso, dominar a racionalidade e o que é melhor para as vidas. Só fazendo um paralelo, comida também é muito importante, comida é vital, sem isso a gente morre, né? Obviamente. E nos países que o governo se arvorou ao poder de cuidar da comida sozinho, foi uma catástrofe, né? As maiores fomes da história dos últimos 200 anos ocorreram em países socialistas que coletivizaram a comida. Por exemplo, a União Soviética matou praticamente a Ucrânia inteira de fome nos anos 30 lá, coletivizando e controlando, né? Agora só o governo vai dar comida para as pessoas. A China comunista nos anos 60 também causou talvez a maior fome da história, com essa ideia de só o poder público pode fazer isso que é importante. Então vacina é super importante, comida também é super importante, e quando o Estado resolve fazer sozinho, a gente sabe no que vai dar. Tem um outro fator que é diferente desse exemplo que eu dei de comida, né? Porque assim, se você tem um cara que esse come e esse não come, esse cara teve uma vantagem e esse aqui se ferrou. É muito triste, é muito ruim. Na vacina não funciona assim. Porque mesmo que você vacinou tudo bem, você vacinou lá os funcionários da empresa que compraram privadamente. Isso não é bom só para essas pessoas. Isso é bom para todos. Então se um cara é vacinado, isso beneficia todos à volta. A gente tem que vacinar os pobres, os ricos, os velhos, os jovens, tem que vacinar o máximo de gente possível, o mais rápido possível. Então, se a iniciativa privada está ajudando nisso, isso é bom. Outro ponto importante é em questão da ordem de prioridade. Então, se você olhar apressadamente à primeira vista, você tem aqui um cara jovem, saudável, e você tem aqui uma vovó de 90 anos, e aí a gente tem que decidir, né, se só tem uma dose, quem que você vai vacinar primeiro. Claro que a vovó, se ela pegar Covid, é muito mais grave, muito mais perigoso, então, à primeira vista, você vai querer vacinar a vovó. Mas, se você pensar um pouco mais a fundo em termos de saúde pública, talvez não. Por quê? Para você se proteger dessa pandemia, a vacina é um caminho maravilhoso, mas tem outro caminho, que é o isolamento social, né? Ficar em casa, ficar de máscara, quietinha e tal. E, do ponto de vista desses dois públicos, talvez, para a saúde pública, para salvar vidas, é mais interessante você vacinar aquele cara que está na rua, jovem, trabalhando, que entra em contato com mais gente. A gente sabe que jovem, infelizmente, né, acaba indo em festa, acaba indo em bar, os caras acabam fazendo essas coisas. Então, será que salva mais vidas realmente vacinar a vovozinha que poderia ficar em casa? Ou, se você só tem uma dose, você vacinar esse cara que é jovem, que precisa trabalhar, que a gente tem que manter a economia funcionando, que tem que estar circulando, que pega ônibus e assim proteger mais gente. Então, esse é um outro ponto. Quando você vacina através da iniciativa privada, você vai priorizar e vacinar também pessoas jovens que estão na rua, que estão trabalhando, e isso é muito interessante para a saúde pública, isso é muito interessante para a economia, porque muita gente não entende e acha que, não, economia, como você vai pensar em dinheiro, né? Se você vai pensar em dinheiro no meio de uma pandemia, mas cara, economia é vida, economia é produção, economia é fazer remédio, é produzir comida para as pessoas comerem, né? Se um país tem um colapso econômico, as pessoas começam a passar fome, começam a não ter remédio, os carros começam a parar na rua, isso é muito grave também, né? Então essa turma do extremo, né, fica em casa, né? O Luciano Huck, por exemplo, ele postou agora referente a essa discussão que ele é contra a iniciativa privada poder vacinar seus funcionários, né? Ele falou, eu vou esperar a minha vez na fila do SUS e tal. Ok, Luciano, a gente entende os argumentos, mas é muito confortável alguém que pode fazer o fique em casa lá, recebendo o iFood de restaurante
garantir que, se por acaso pegar Covid, o cara sabe que vai ter a melhor UTI, com o melhor respirador à disposição. Então é fácil você falar isso. Agora, pro cara humilde que tá tendo que pegar o busão todo dia no meio da aglomeração para alimentar sua família, não é tão fácil assim você falar, vamos esperar lá a ordem normal. Esse cara precisa da vacina urgente e as empresas privadas podem acelerar esse processo. Então a gente tem que colocar a razão, a prática e as vidas acima da ideologia. Outra pessoa que se manifestou publicamente contra a fila privada, né, poder ter essa iniciativa privada participando, foi a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, uma deputada que tem se posicionado muito bem em muitas questões, ela tem uma atuação bem razoável, bem pé no chão, mas nesse ponto ela foi contra o bom senso, contra a lógica e ficou claro até pelos seguidores, né, você entrando nas redes sociais, viu que os próprios seguidores da Tabata, o pessoal respeitosamente, né, pô, votei em você, sou seu apoiador, mas discordo muito nesse ponto, foi grelhada nas redes sociais, o que mostra que muitas vezes o público, né, o cidadão comum, ele tem muito mais bom senso, tem muito mais pé no chão do que os políticos. Resumindo, pessoal, foi uma boa notícia, apesar da histeria ideológica de uma parte do parlamento, a lei passou, ela tá bem legal, tem várias contrapartidas, né? Você só pode comprar de laboratórios que não estão fornecendo para o governo, então vai por terra aquela ideia, vai tirar do SUS, e os laboratórios que fecharam o negócio com o SUS, tá na lei também, que só podem vender para iniciativa privada depois que fechou e entregou integralmente os lotes combinados com o governo. Então não tem nada essa de tirar a vacina do SUS, é vacina adicional. As empresas não podem revender, então não vai ter um mercado negro aí de vacina, e elas têm que vacinar integralmente os seus funcionários, é para funcionário. Então não tem papinho nenhum esse de que é só para rico. Essa medida é muito boa e ainda por cima, quem participar do projeto vai ter que doar integralmente o número de vacinas para o SUS. Dando um caso pessoal aqui, né? Não sei se o pessoal acompanha, eu sou empresário, eu tenho 4.000 funcionários. Então se essa lei for definitivamente aprovada, nós vamos poder comprar 4.000 doses para os funcionários da empresa e mais 4.000 doses para doar para o SUS, ou seja, 8.000 pessoas vacinadas a mais. Isso é muito bom e a gente precisa apoiar esse tipo de iniciativa. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.